Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade 2015. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso tema para debate hoje é o combate à corrupção a partir de um conjunto de medidas proposto pelo Ministério Público que precisa do seu engajamento e do seu conhecimento. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você pode e deve participar. O assunto é sempre do seu interesse. Participe por meio do Twitter, do telefone 3486-1721, do Twitter Hamilton Nog ou do meu perfil no Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje no estúdio estão Alexander Salles. O Alexander é procurador da República no Ceará e já participou do programa outras vezes. Ricardo Rocha também, voltando ao programa, ele é promotor de justiça, está aqui conosco. Fazendo a estreia, Emanuel Roberto Girão, também promotor de justiça, aqui conosco no estúdio, e a historiadora Andréa Saraiva. Senhores, André, imenso prazer recebê-los. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto sensível. Começando aqui pela Andréa. Andréa, está otimista com o Brasil? Eu sou sempre otimista, já lhe disse isso várias vezes. Você está otimista? Nós estamos passando por um processo de lavagem de roupa suja, sem trocadilho com o Lava Jato. Você está otimista com a saída, com os resultados dessas investigações? Muito boa noite. Boa noite todos. Boa noite. Obrigada pelo convite. Como eu te falo, o teu convite é uma convocação. É sempre um prazer estar aqui, porque é momento, inclusive, para a própria sociedade civil se inteirar do que está acontecendo, porque aqui ninguém tem nenhuma, destinação a defender A, B ou C, mas temos talvez a possibilidade de jogar para a própria sociedade civil alguns elementos de forma que as próprias pessoas formem as suas opiniões. E que se engajem, né? Que se engajem de alguma forma. De omissão, deixe de esperar pelo outro, se engajem. Perfeitamente. Então, se eu for ver com uma perspectiva histórica, eu acho que a gente está passando por um momento jamais visto. Então, não tem como ter pessimismo, se a gente analisar, está uma tristeza danada do ponto de vista da política profissional, né? Mas, por outro lado, quando a gente vê que, numa perspectiva da história mesmo, das instituições, a gente pode ver que hoje, por exemplo, com a formação do próprio Ministério Público Federal, a gente já tem, do ponto de vista dos mais vulneráveis, já tem instrumentais que nos capacitem, nos avalizam, ou que nos dá a base para postular uma sociedade melhor. Você falou em ferramental, em base, eu lembrei da Lei de Acesso à Informação. Isso. Você que usa regularmente pela questão do aquário, tem sido atendido? Tem dado certo? Então, a Lei de Acesso à Informação é um dos importantes instrumentos que nós temos hoje, como outro também o Portal da Transparência, que vem no bojo exatamente dessas modificações que o próprio Estado vem passando ao longo da história, né? A gente saiu do Estado que era o imperador, o rei, que ditava para um Estado em que pessoas, gestores públicos, fazem a gestão que era para ser. Então, esses instrumentos pública, funcionam, né? De fato. Esses instrumentais foram criados recentemente, pós-Constituição, que inclusive alguns são ameaçados constantemente por conta exatamente da eficácia, eles são muito importantes. A Lei de Acesso à Informação tem funcionado sim, bem como os portais de transparência. Bom, o que nos deu motivação para o tema dessa semana foi a questão da campanha movida pelo Ministério Público Federal. Eu queria que o Alexander, por favor, fizesse um pequeno resumo para quem está em casa, entender o que é essa campanha e qual a motivação, o que é que ela pode esperar disso. Muito boa noite, prazer recebê-lo novamente. O prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão participando e a todos que estão aí assistindo. Na verdade, o Ministério Público Federal, da sua atuação diária de combate à corrupção, chegou à conclusão de que a nossa legislação de combate à corrupção é muito frágil. Sim. Ela tem várias portas de fuga para o agente corruptor e para o agente corrupto e, portanto, nós podemos aperfeiçoar a nossa legislação. Sim. E tornar o combate à corrupção mais efetivo. Trabalhamos, então, a partir da Operação Lava Jato, na consolidação dessas 10 medidas que são importantes para a alteração da legislação.
E conseguimos, então, sintetizar tudo isso nessas 10 propostas legislativas. Eu posso dividir essas propostas da seguinte forma. Sim. Existem medidas preventivas para evitar que atos de corrupção ocorram, como, por exemplo, submeter servidores públicos a testes regulares de integridade, Muito que são interessante. simulações de situações de corrupção para verificar o grau de permeabilidade daquela gestão a atos de corrupção. Por exemplo, também preventivamente, proteger com o sigilo absoluto os denunciantes. Sim. Nós temos no Brasil o costume, o denunciante usa muito o anonimato para se proteger. E os tribunais brasileiros são muito refratários ao anonimato. Confesso que fiquei surpreso quando eu vi essa questão, porque eu já imaginei que houvesse alguma proteção. Então não há... Não há. Na verdade, como eu falei, eles usam o anonimato, Sim. ou seja, fazem denúncias anônimas. Sim. E a partir dali o Ministério Público, a Polícia Federal, outras instituições de controle fazem a investigação e conseguem chegar a bons resultados. No entanto, os tribunais têm anulado investigações importantes sobre o argumento de que tudo se iniciou a partir de denúncia anônima. Portanto, nós não queremos mais que a denúncia seja anônima. Nós queremos que a denúncia seja identificada, mas que o denunciante seja efetivamente protegido. Eu queria até passar o link aqui para as pessoas que estão em casa poderem acessar. Eu visitei a página, ela é muito bem construída, muito fácil de navegar, tem uma estética realmente própria e muito agradável para você entender. Os textos são de fácil acesso e em complemento já mostra, inclusive, a peça que poderia ser levada ao Congresso, né, num nível mais de jurídico. É o www.combateacorrupção.mpf.mp.br. Se alguém puder botar na tela aí, viu, Musa? www.combateacorrupção.mpf.mp.br. Portanto, pois não, continua. Alexandre, além das medidas preventivas, nós temos medidas de aperfeiçoamento da tipificação de delitos. Por exemplo, por incrível que pareça, no Brasil, até hoje, o enriquecimento ilícito não é crime. Não há tipificação para o enriquecimento ilícito. Causa perplexidade, fato que é corriqueiro na vida pública brasileira, como, por exemplo, uma pessoa que durante toda a sua vida teve um emprego ou foi servidor público, chega a um cargo no executivo ou no legislativo, um cargo eletivo, exerce esse cargo eletivo, exerce o mandato, depois se retira do mandato, não volta a exercer a atividade que anteriormente exercia, não passa a exercer nenhuma atividade remunerada e mesmo assim continua a viver em condições financeiras bem melhores do que vivia antes. Eu parto do pressuposto de que o servidor público consome o seu salário, ganho licitamente, nas suas despesas diárias de manutenção da sua família e a própria manutenção. No entanto, existem políticos e servidores públicos que não exercem nenhuma atividade e têm patrimônio. Então, o enriquecimento ilícito precisa ser criminalizado. Vistos, né? Pode ser constatado facilmente. Isso passou a ser corriqueiro na vida pública brasileira. Tá. Bom, eu queria ouvir aqui do Ricardo, a nível estadual, como é que está a legislação para esse tipo de caso? Muito boa noite, prazer em receber. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu pegaria aqui o gancho da nossa única mulher do grupo aqui. A questão dos portais de transparência e da lei da informação. Realmente o avanço foi enorme nesse aspecto, mas nós ainda pecamos e, por sinal, nós estamos fazendo um trabalho aí desde o começo do ano, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que esses portais de transparência sejam simplificados. Porque, cidadã, né? Propositadamente, muitos órgãos, muitas prefeituras colocam uma linguagem difícil e o povo não consegue ler ou simplesmente aquele balanço contábil complicado, talvez separado pelo ano. Isso. E você não sabe nem qual é o objeto, nem enfim. E a gente vem fazendo um trabalho há muito tempo de incentivar o cidadão, principalmente no interior do estado, a comparecer às câmaras municipais, às sessões das câmaras municipais, com informações que ele colha nesses portais de transparência. Tem dado resultado? O senhor tem sentido a evolução? Muito complicado, exatamente por causa da falta de informação, porque eles não conseguem ler
esse tipo de informação. Associado ao nosso problema de falta de educação histórica, isso aí, então deve ser um Sim, sem dúvida. sério. São os dois aspectos que eu queria, inclusive, levantar. Sim. Alguém tomou a iniciativa, Ministério Público Federal, né? Já era a hora de se fazer isso, porque nossa legislação para o combate à corrupção é totalmente ineficaz hoje em dia. Né? Os corruptos, via de regra, se não for uma exceção como houve na Operação Lava Jato, escapam. Né? A legislação faz com que processos perdurem por 15, 20 anos. Sim. Prescrições. Já se conta etc. com isso, na verdade, já durante, se conta com isso. É. A gente presencia nós temos feito operações aí onde se constata uma repetição. Né? A gente nota que o gestor não está muito preocupado com aquilo. Tá bom, deixa eu incluir aqui o Emanuel na conversa. Sabe-se que a nossa democracia frágil, recente, recém-construída, talvez ainda em construção, nos diz que as instituições ainda estão amadurecendo. Eu queria saber do nível de amadurecimento do Ministério Público, se ainda sofre pressão política, sofre pressão de vaidade interna. Como é a sua leitura aí em relação à maturidade dessa instituição? Bom, na minha opinião, o grande avanço proporcionado pela Operação Lava Jato e outras operações no combate à corrupção decorrem exatamente da autonomia que a Constituição conferiu ao Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vem crescendo ao longo dos anos. Né? A Constituição de 88, após 20 e poucos anos, o Ministério Público vem consolidando o seu papel, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual, e precisa avançar ainda mais. Existem questões internas, existem tentativas de influência, mas, aos poucos, o Ministério Público vai ganhando espaço, né? E é bom ressaltar a importância dessas medidas, porque dentre aquelas atribuições do Ministério Público, a mais árdua, a mais difícil do Ministério Público se desincumbir é exatamente o combate à corrupção. Né? As demais atribuições, há um instrumental relativamente bom, adequado, mas quando chega no combate à corrupção, né, o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, se deparam com os mesmos problemas. Né? São pessoas influentes, que têm um poderio econômico enorme, que têm os melhores advogados, que têm acesso às autoridades, que contam com uma resposta não adequada por parte do judiciário, em relação à celeridade, em relação à prioridade das ações. Sabe-se que pelo menos o que se propagandeia é que a questão da legislação muitas vezes é eficaz, no entanto, a punição não vem. Embora a iniciativa seja importante, até como forma de exposição da sociedade, de chamamento, o que garante a gente trabalhar em cima de mais leis e elas não chegarem ao fim do rito processual e a punição efetivamente, que é uma chaga do Brasil? Como fazer isso? Nós constatamos que, nesse aspecto aí, eu vou concordar com o Emanuel, em vários segmentos da nossa estrutura normativa, nós temos um instrumental adequado. Nós temos um instrumental adequado para defender direitos fundamentais, direitos humanos, meio ambiente, mas no que diz respeito ao combate à corrupção, nós temos uma paralisia legislativa absurda que nos legou aí uma legislação que nos aproxima dos países mais atrasados do mundo em termos de instrumental. Falta inclusive um instrumental. Nesse aspecto de combate à corrupção, falta um instrumental adequado para se entrar nessa guerra. Para se enfrentar a corrupção hoje no Brasil, você vai ter que ir para uma guerra. É algo que já está incrustado, é algo que já conseguiu adentrar nas searas do serviço público brasileiro. Portanto, da cultura do brasileiro. Então, é algo que você vai ter que combater com muita força. E aí você não consegue ter as armas necessárias para enfrentar o opositor. O opositor tem toda a sua tecnologia da informação, o opositor tem todos os mecanismos de jogar dinheiro ilícito da corrupção para fora do país. É a própria máquina. Né? E o exercício da própria governabilidade, ou seja, da própria máquina pública. É muito comum a gente ouvir falar uma frase que talvez seja uma frase quimérica, mas falar em corrupção como crime hediondo.
Isso ajudaria transformar a corrupção em crime hediondo a partir do momento em que eu preciso classificar o que é corrupção? Talvez aí haja uma frase muito abrangente que gere brechas. Então, isso ajuda? Na opinião de vocês? Eu acho que classificar como crime hediondo é um passo, mas se não vier acompanhado das demais medidas, talvez não produza o efeito desejado. Como saber o que é corrupção? Como classificar? Tipificar, acho que esse é o termo que vocês... Tipificação nós temos na legislação. Já temos. Sim. Agora, a questão do crime hediondo é o seguinte, é porque, veja bem, nós não temos a cultura, nós não conseguimos perceber claramente, Sim. e isso é uma coisa que nós temos chamado muita atenção, porque uma das 10 medidas é tornar a corrupção crime hediondo a partir de R$100 mil de dinheiro desviado. Por que isso? Porque o cidadão brasileiro ele tem que ter a noção de que a corrupção também mata. E mata muito. Mas também não é corrupção estacionar o carro sobre a calçada? Não também. corrupção também andar com motocicleta nas ciclovias? Sim. Não, é um desvio ético considerável da sociedade brasileira que vai se incorporando. Nós temos uma outra campanha para isso. Sim. Nós temos uma campanha que é uma campanha de 20 ministérios públicos de toda a América Latina e do Caribe, que diz corrupção não. É uma campanha na qual nós estamos passando para a sociedade que esses pequenos atos, esses que você falou, são atos de corrupção que lá no futuro vão gerar grandes atos de corrupção. Ricardo, por que a gente não vê Prefeitura e Estado fazer campanha a respeito dessas pequenas corrupções? Eu vejo, tem brilhante iniciativa do Rei do Camarote Fortaleza, que eu sugiro que vocês sigam no Facebook, do Walter Cantide, para quem eu mando um abraço. E aquilo precisaria partir do poder público pela questão de massificar a informação. Por que a gente não vê isso, Prefeitura e Estado? Na realidade, se faz esse tipo de trabalho, mas eu vou voltar aqui ao que eu já disse aqui uma vez. Né? Se alardeia muito hoje que a prioridade é o combate à corrupção. Sim. Né? Isso sai da boca de todo político. É fácil dizer, né? É fácil dizer. Mas a realidade nossa é um caos. É simplesmente um caos. Eu lhe digo um exemplo meu. Eu tenho inúmeros processos, tenho um servidor incapacitado total para me assessorar, não tenho servidor, não tenho um estagiário, não tenho absolutamente nada. Como é que dá conta do seu trabalho? Funciono num espaço de 3 metros quadrados com outra promotora, não tem nem como andar dentro da minha sala. Nós não temos absolutamente estrutura nenhuma, é um caos total. Então, a gente faz o que pode. Peço licença aos senhores, André, temos que fazer um breve intervalo, você participa, 34861721, Twitter Hamilton Nogue, Facebook Hamilton Nogueira, a gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre o combate à corrupção, a partir da iniciativa do Ministério Público, que propôs uma série de medidas para aumentar o controle e pede o engajamento da população, e a população precisa conhecer e se engajar para que a gente possa, de fato, efetivar esses mecanismos. Você participa por meio do telefone 3486-1721, Twitter Hamilton Nogue, o Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio, hoje estão Alexander Salles, o Alexander é procurador da República no estado do Ceará, também Ricardo Rocha, que é promotor de justiça, igualmente promotor de justiça Emanuel Roberto Girão, aqui conosco, e a historiadora Andréa Saraiva. Bom, uma das coisas que se reclama com razão e que eu acho que acaba ampliando a sensação de que há corrupção e de que há impunidade é a falta do fim dos processos. A gente não vê o que aconteceu. Nós tivemos escândalos recentes como dos banheiros fantasmas, consignados, centro de eventos, o mais escabroso e mais hediondo de todos, que é o da venda de sentenças judiciais. E então se chega a um fim. Não se sabe o que aconteceu, nem onde estão os envolvidos, se estão respondendo, se não estão. E aí, o que dizer para a população a respeito disso, Ricardo? A legislação precisa mudar. Eu acho que essa iniciativa do Ministério Público Federal já é um grande passo. Precisa se verificar com muito critério também
o famigerado segredo de justiça. Sim. Tudo se inventa segredo de justiça. Outro a ser revisto se for também alguém é importante, a punição aos magistrados, viu? Se for punição alguém... aos magistrados sem aposentadoria é outro absurdo, viu? Por que não incluir isso também? Se for alguém importante que vai ser investigado, imediatamente se decreta segredo de justiça. Sim. É impressionante se ver isso, né? Sim. Eu, por exemplo, já entrei com vários pedidos na justiça quando a pessoa é importante, aí, segredo de justiça. O segredo de justiça tem que ser melhor avaliado, né? A legislação vigente, ela tem um objetivo para o segredo de justiça. Na outra ponta, a pessoa pobre é ridicularizada em determinados programas de televisão. O Brasil que nós vivemos hoje é esse. Então, o aperfeiçoamento da legislação, através dessa iniciativa do Ministério Público Federal, é muito importante, precisa ser ampliado, precisa ser estudada essa história de segredo de justiça. Quando é que se deve decretar segredo de justiça? Sim. Porque, muitas vezes, o segredo de justiça emperra demais a investigação. Sim. E é o que tem acontecido. Eu vi o Emanuel isso. Bom, Milton, os processos relacionados à corrupção, eles demoram, em média, 15 anos para serem julgados definitivamente. 15 anos. E há várias causas para que isso ocorra. Dentre essas medidas, algumas atacam essas causas. Então, por exemplo, mexer no sistema recursal, né, para que as decisões tenham efetividade. Os tribunais não dão prioridade aos processos de corrupção. E são tantos processos, né? Esses processos caem na vala comum e demoram muito a ser julgados. Então, uma das propostas prevê a criação de varas especializadas no julgamento de combate à corrupção. Eu vi e isso me preocupou, porque quando parte para a questão da criação de varas, câmaras, turmas especializadas, aí já mexe com um orçamento e aí talvez já fique aquela regulamentação para ser feita depois. Veja bem, o Tribunal de Justiça acabou de implantar aqui no Ceará a vara de custódia. Sim. Né? Quem for preso em flagrante será apresentado sem demora ao juiz. Sim. Para isso não precisou criar uma nova vara. Sim. Pegou a vara existente e transformou. Então, querendo, pode-se fazer isso. Pega uma vara determinada, transforma em vara privativa de processo de improbidade administrativa, certo? Ou então se determina que os processos de improbidade administrativa e os crimes de corrupção tenham prioridade, sim, certo? E com isso os processos ganharão celeridade. André, o que você queria ver aí no bojo dessas propostas do MPF? Já pegando do início, né, que algumas coisas já foram feitas nesse sentido de melhorar, de criar condições que a sociedade civil possa ter mecanismos de acompanhamento dessas verbas públicas, de fiscalização, né? Mas, em contrapartida, também ainda falta muito, né? Você veja que foram criados esses instrumentais, por exemplo, a delação premiada é um instrumento novo e que tem rendido aí enormes frutos. Por outro lado, uma instituição que eu sempre cito é o CNJ. Foi fundamental a criação do CNJ. Ainda falta muito, mas, enfim, desculpe. E aí, o que acontece? Se criou o Ministério Público Federal e se falta a parte final, que é do julgamento, que é o próprio Poder Judiciário. Sim. E outro dia eu estava brincando no meu perfil do Facebook, perguntando se seria o 28ª operação do Lava Jato para chegar no Judiciário, porque a gente sabe que existe aí um conluio envolvido. Fica um partido jogando para outra a história da corrupção, quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, como se essa fosse uma questão, não tivesse imbricada na própria gestão pública, o que a gente chama da mentalidade do patrimonialismo, ou seja, do gestor público achar que o patrimônio coletivo é dele, né? Sim. Você veja aí vários casos de, por exemplo, utilizar jatinhos para levar a sogra, você vê casos de nepotismo, que o irmão, você se troca, e é tudo a olhos vistos. Faz mal nenhum, né? A olhos vistos. Se naturaliza isso, que aí é o que eu chamo de cultura política que está arraigada. Sim. E ainda é mais arraigado aqui no Nordeste por conta do patriarcalismo e aqui no Ceará por conta do coronelismo, né? Que inclusive tem a mesma raiz, patrimonialismo, patriarcado. Né? Eu queria saber do Alexandre o que é confisco alargado. Na verdade é o seguinte, você tem uma situação de desvio de dinheiro que você não consegue identificar no primeiro momento quais são os bens que foram adquiridos através desse desvio.
Então você faz um confisco maior, ou seja, vai numa amplitude maior, para trazer isto e tornar indisponível dentro do processo para futuro ressarcimento, e depois, com o acertamento do dano, você então faz as adequações. Mas você não pode ir, no primeiro momento, tirar um patrimônio reduzido, menor, do que o suposto dano que você está investigando. Então você tem que ir mais, você tem que ir além, você tem que ir em todo o patrimônio daquela pessoa que está sujeita a uma investigação por ato de corrupção, tornar esse patrimônio todo integralmente indisponível, para depois dimensionar exatamente o dano que aconteceu. Então, hoje o que se faz de bloqueio? Hoje se faz um bloqueio patrimonial relacionado com o possível dano que é dimensionado no início da investigação e muitas vezes, em quase todas as vezes, bem menor ao dano efetivo que nós temos no final. Quando nós vamos buscar a complementação, nós não encontramos patrimônio nenhum, nós não encontramos mais nenhum bem e o poder público fica no prejuízo. Para você ter ideia, a coisa mais difícil do mundo, eu acredito que hoje, uma das atividades mais penosas e menos rentáveis que nós temos aqui na nossa seara política é ser prefeito de um município do interior. Porque sempre que você executa um prefeito desse, que passa 4 ou 8 anos no exercício do cargo, por incrível que pareça, dá pena à miséria patrimonial dessas pessoas. Essas pessoas não têm uma casa, não têm um carro, não têm dinheiro em conta, não têm absolutamente assim querem nada. ser prefeitos. Eu acho que as pessoas empobrecem né? absurdamente no cargo, porque até um servidor comum ou qualquer pessoa que trabalha na atividade privada comum consegue ter um automóvel, às vezes um imóvel, mas um prefeito de interior não consegue ter um mísero carro sequer para andar. É incrível. Como é que vocês acharam a questão da ratificação por meio da Câmara Federal, do Parlamento Federal, das doações privadas para as campanhas? Alguém queria alguma solução diferente ou acha que tem que ser assim mesmo? Olha, isso, na minha opinião, é aquela história. É uma questão de lógica. Ninguém financia ninguém de graça. Ele sempre quer alguma coisa em troca. Então, o cara está dando 10 milhões de reais para a campanha de alguém, ele vai querer receber isso de alguma forma. Sim. Então, que forma é essa? Se a pessoa que está sendo financiada não tem no seu patrimônio aquilo para devolver, vai tirar do poder público. Isso é uma coisa lógica e evidente, né? Recentemente eu li o livro daquele juiz Marlon Reis, né? Que foi responsável aí pela ficha limpa. Né? O livro dele, não sei se vocês conhecem, mas é uma entrevista que ele faz com um deputado que não se identifica, mas que diz claramente como isso é feito, né? A realidade é essa, todos buscam de volta, através do dinheiro público, receber aquilo que deu para a campanha do gestor. Como é que é a tramitação dessas propostas? São tramitações simples, são PECs, são PLs, como é que... Não, todas apenas exigem alteração no plano da legislação ordinária. Certo. Não existe nenhuma medida que exija uma PEC, algo mais complicado de se obter. Votação simples, né? Votação simples. Agora, qual é o problema? Essas medidas, elas foram apresentadas pelo Procurador-Geral da República ao senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Bastaria apenas... Eu queria saber por que André riu. Bastaria apenas... Vamos rir. A gente chamou a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Mas veja bem, a nossa intenção... O morcego para tomar conta do banco de sangue. Pronto, mas a nossa intenção era deixar essas medidas lá formalmente para que qualquer senador ou que qualquer deputado pudesse encampá-las como projeto de lei de sua iniciativa, sim. fazendo com que o processo legislativo iniciasse. Infelizmente, até agora isso não ocorreu. Por isso o Ministério Público resolveu ir às ruas, buscar o apoio da sociedade, conseguir 1,5 milhão de assinaturas e fazer com que isso possa andar como projeto de iniciativa. Já imprimi meu papel, vou lhe entregar aqui, já está assinado, Ótimo. vou entregar. Bom, nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite, meu nome é Fernando Zornita. Fernando, eu gostaria de fazer falar com você, Fernando. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Hamilton, eu gostaria de fazer um apanhado rápido e depois deixar em aberto para... Rapidinho, por favor. Vocês
darem um encaminhamento. Pois não. Você falou, a punição não vem, né? Que colocar carro na calçada, etc., Sim, e outros sim. problemas, né? É o óbvio das coisas que acontecem vamos dizer, na nossa vida, que a gente percebe e que, vamos dizer, o poder instituído também percebe, mas a gente não vê, por exemplo, a Monsenhor Tabosa ali foi inaugurada com falta de acessibilidade. No caso, as pessoas, os deficientes visuais tiveram que ir para a mídia reclamar. Sim. Bom, mas aí eu gostaria de continuar um pouquinho. Por exemplo, no Brasil, eu acho que o principal problema é a presunção da inocência. Não é a falta de estrutura, não é a falta de... A legislação, talvez, como o doutor Alexander colocou, Pois não. mas, por exemplo, a sociedade está com descrédito nas instituições, Sim. embora ela também ajude. Por exemplo, na PEC 37, né, a sociedade foi apoiando o Ministério Público que ia perder suas prerrogativas, né? Ok. Eu acho que a sociedade está paciente demais. Tá. Porque Fernando, você tem uma pergunta ou uma provocação aí final para a gente passar para o pessoal? Eu gostaria de deixar em aberto, né, essa questão da percepção das coisas erradas que ocorrem. Pois não. E desses problemas, né, a presunção da inocência é um problema seríssimo. E Bom, também o regime, só mais uma colocaçãozinha, Milton. Pois não. Eu acho que o Brasil, o sistema presidencialista virou quase que imperial. Acho que nós estamos no momento de passar para o parlamentarismo. Pois não. Porque Ok. esse emaranhado de lama, essa lama que está aí, eu acho que só vai ser corrigida quando tivermos mais rapidez na solução dos problemas, né? Fernando, agradeço demais a sua participação, foi um imenso prazer falar com você, ligue sempre que puder e quiser, um grande abraço. Senhores, André, quem quer fazer uma comentar aí? consideração sobre o que o Fernando disse sobre a presunção de inocência, Sim. que eu achei muito interessante e isso é muito importante. Sim. O Brasil tem que rediscutir essa questão da presunção de inocência. Como assim? Que sentido? Não podemos postergar a aplicação definitiva da pena para o trânsito em julgado da condenação. Sim. São várias instâncias que nós temos que vencer até o trânsito em julgado. Veja bem, uma das medidas que nós estamos apresentando de alteração da legislação é que a condenação revista por um tribunal, ou seja, na segunda instância, já permita a aplicação da sanção imediatamente. Isso, salvo engano, já inclusive tramitou por alguma casa legislativa. O ministro Peluso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, fez essa proposta. Nós não estamos inventando essa proposta, não. Sim. Temos que dar o crédito também para o ministro Peluso. Ele chegou a formular uma proposta nesse sentido. Mas não deu em nada. Não conseguiu transformar em projeto de lei. Pois, portanto, veja, a pessoa foi condenada em primeiro grau por um juiz monocrático. Ok, ela merece a revisão desse posicionamento, porque é um pressuposto de que 3 ou 4 ou 5 cabeças pensam melhor do que uma. Ela recorre, ela volta a ser condenada por um órgão colegiado. A partir desse momento, já há o estabelecimento de uma presunção de culpa consistente. A sanção penal já deveria ser aplicada a partir daí. E aí ela continua recorrendo, mas ela continua recorrendo cumprindo parte da pena. E complementando o que o Alessandro falou, quando você tem essa segunda decisão, você já esgotou a discussão sobre os fatos. Os fatos. Você só vai ter recurso para discutir eventual violação à lei ou à Constituição. Sim. Então você, questão de matéria de fatos, sobre os fatos, já encerrou. Então, na maioria dos países civilizados é assim. Você esgotou as chamadas instâncias ordinárias, né, a decisão de primeiro grau e um recurso, já é para começar... O protelatório, portanto, se extinguiria aí. Só para ter uma ideia. Outra coisa que precisa ser revista é a questão da aplicação da pena. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu trabalhava com crime, fiz o julgamento de um cidadão que tocou fogo na mulher, tentou matar a esposa. A mulher não morreu. No dia do júri, eu consegui a condenação dele a 20 anos de cadeia. Na hora de aplicar a pena, o juiz me chamou revoltado, me mostrando a situação. Primeiro, a mulher não morreu, foi tentativa, a lei diz que aplica apenas 1/3 da pena, né? Segundo, são aí já 20 dividido por 3 dá 6... 6, alguma coisa. Pronto.
Ele confessou o crime, a lei diz que tem que diminuir 1 ano, passa para 5. Né? Ele já tinha cumprido 1 ano de pena. Passa para 4. Passa para 4. A lei de execução penal diz que com o 1/6 da pena cumprida, ele tem direito ao regime semiaberto. Sim. Aqui não tem onde cumprir regime semiaberto, ele vai Logo pra prisão, fica solto. Logo fica solto. Prisão domiciliar, que é O o cara foi mesmo- condenado a Passou. 20 anos, Agora, só cumpriu 1 ano de cadeia. Agora, veja bem, nós criamos no Brasil algo absurdo. Nós exageramos tanto na interpretação da presunção de inocência que nós criamos a presunção de inocência do réu confesso. Existem casos em que o réu confessa o crime, ele é condenado em várias instâncias e ele continua presumivelmente inocente, mesmo tendo O Brasil não é para iniciantes, não é para absurdo. principiantes. Bom, eu peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, o Facebook, Hamilton Nogueira. A gente volta já para o terceiro e último bloco. Você ainda pode participar. Até já. Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre combate à corrupção, a partir de uma proposta do Ministério Público, na qual se junta uma série de medidas congressuais para aumentar o combate à corrupção, e isso é muito necessário que a população se engaje e tenha conhecimento. Você participa, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, o Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou indicar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Alessander Salles, ele é procurador da República no Ceará, também Ricardo Rocha, que é promotor de justiça, e igualmente promotor de justiça o Emanuel Roberto Girão, e a historiadora Andréa Saraiva. Andréa, rapidinho aí, como é que está a questão do aquário? Você pode só nos atualizar? A gente já conversou muitas vezes sobre isso aqui. Nós recebemos recentemente pelos jornais de que o ministro, né, e o próprio governo federal nem autorizou que fosse ao Senado o pedido de empréstimo. Ou seja, talvez nem chegue ao Senado. Então a obra está parada. A obra está parada em vírgula. Parece que tem 10 operários lá fazendo de conta, né, que está trabalhando. Não está tendo nenhuma verba, está tudo paralisado. Eu não sei o que o governo vai fazer com relação a isso. Porque... Ok. Bom, a gente falou sobre processos juridicamente perfeitos e outros não. Queria saber do Emanuel o seguinte, a Lava Jato, qual é o risco de acontecer o que aconteceu com a Satyagraha, parar por conta de alguma metodologia estranha, ilegal, etc.? Bom, pelo que nós temos acompanhado, a Operação Lava Jato e os processos que estão sendo desencadeados a partir dela estão sendo conduzidos com extremo cuidado, né? De modo que os tribunais que estão julgando os recursos não têm reformado as decisões. Então, nós observamos esse cuidado para evitar possíveis nulidades, né? O risco existe, né? Lá na frente se alegar uma nulidade, mas pelo que se tem visto, todo mundo já tomou conhecimento de que algumas pessoas investigadas foram absolvidas, Sim. Pedidos de prisão não foram deferidos. Sim. Por quê? Porque está se tendo um cuidado, né, de evitar nulidade, inclusive de envolver pessoas com foro privilegiado, né, e outras questões. Então, até agora, não se vislumbra, né? O processo está melhor conduzido. Alguns advogados, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, tem lançado críticas, mas para quem conhece o processo, quem vem acompanhando, inclusive as entrevistas coletivas dos procuradores, Policial Federal, o pessoal da Receita Federal, nós constatamos um cuidado, né, de garantir todos os direitos fundamentais, ampla defesa, o contraditório. A Luana Silva, a Alexander, pede para que você explique, ela não entendeu o que é a história da simulação com o agente público. Eu acho que ela fala do teste de integridade, né? O teste de integridade é muito simples. A gestão, né? A administração, ela simula uma situação de corrupção, ou seja, o agente público está no seu local de trabalho, ele, portanto, recebe a visita daquilo que pensa ser um particular para ser atendido como um outro qualquer e então, ofertada, é feita uma oferta de uma vantagem ilícita para esse servidor.
e aí se avalia qual é a postura do servidor. Se o servidor vai estar permeável a receber essa vantagem ou se ele vai repelir essa vantagem devida tomando as providências Teste de cabíveis. corrupção, né? Portanto, é um teste para verificar em que grau os agentes públicos estão de permeabilidade ou não para atos de corrupção. Ricardo, Isso é recomendável pela ONU. É bom que se diga que não é invenção. Não é uma né? invenção brasileira, não é uma jabuticaba. Tá. Olha, isso é recomendável pela ONU, Organização das Nações Unidas, e pela Transparência Já Internacional. funciona em outros países? Países que aplicaram esse Que mecanismo adotam, reverteram significativamente o grau de corrupção. Hong Kong era um dos espaços territoriais mundiais mais corruptos do mundo até 1975. Enquanto hoje o Brasil ocupa a posição 69 no índice de percepção de corrupção, Hong Kong ocupa a 26ª. Então houve uma Qual reversão. foi o tempo de evolução? Desde 75 para 75, cá, né? É um tempo recente para reverter toda uma história de corrupção. Menos que uma geração. Menos que uma geração. Mas por quê? A aplicação de muitos desses mecanismos que nós estamos propondo ao Congresso. Senhores, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, meu nome é Helder. Helder? Helder, prazer falar com você, Helder. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Me tirar uma pergunta. A Pois gente não. vê assim, a gente vê o comportamento antiético Sim. do cidadão comum que desvia, que não paga conta, compra objetos e não paga, Sim. certo? E eu lhe pergunto, o cidadão comum que comete os seus pequenos atos, Sim. pequenos ou médios, tem moral Sim. para questionar o comportamento sem que ele reflita primeiro o seu comportamento? Sim. Isso Ok. foi claro. Bom, acho que eu ouvi toda a pergunta do Helder. Helder, muito obrigado pela sua participação. Foi um imenso prazer falar com você. Ligue sempre que puder e quiser. Com relação Ouviram a- bem? Cultura Entenderam? política, Com né? relação ao que o Helder falou aí, a Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa junto com o Instituto Vox Populi, né? Onde alguns números interessantes. 23% dos brasileiros acham que não há nada demais você subornar um guarda de trânsito. Esse era um dos itens. Então ele dá lá 10 práticas que o brasileiro rotineiramente pratica e acha que não está fazendo nada demais, né? Tá. Isso é levar o papel da repartição para a escola do filho. Olha, tem uma ideia aqui do Cristiano Mota que eu quero passar para vocês. Ele é bacharel em Ciências Contábeis. E ele diz o seguinte, por que não fazer parceria entre o MP e os cursos de contábeis? Fiz meu curso em Natal e havia uma parceria. Isso ajudaria de alguma forma na elucidação de contas, de transparência, etc? Vocês acham isso interessante? Importante. Sem dúvida, sem Tudo dúvida. que for para somar é Principalmente importante. por conta da própria fragilidade que essas instituições têm hoje em termos de material humano, de condições de trabalho mínimo. Uma grande dificuldade que nós Capital temos humano. hoje é exatamente essa. Para quem trabalha com investigação de corrupção, ainda hoje pela manhã eu estava Seria comentando. uma importante você forma de pega- agregar, por exemplo, estudantes dos últimos De 3 várias semestres, áreas, né? já com Da o conhecimento maduro, comunicação, por ajudar. do Você direito, de recebe vários uma campos. quebra de sigilo bancário, né, um processo de licitação, tudo aquilo envolve 90% de contabilidade. Né? Sim. Então é um E negócio hoje, imagina A que própria essa leitura. dificuldade, né? Das dificuldades da pessoa comum de ler, por exemplo, o acesso aos portais de transparência, a obrigatoriedade de se ter isso por parte dos gestores, é um caminho só, porque a própria leitura e interpretação disso, nem todos nós temos condições, e como foi falado aqui pelo procurador, eles inclusive acham bom que a gente não entenda. Então a gente está ainda na tentativa do acesso ao direito. A maioria dos brasileiros não tem acesso ao direito. Já deveríamos Todo ter esse passado campo dessa do fase. juridiquês, que nós, pobres humanos mortais, não temos condições de Emanuel, E é uma tá falando? grande técnica. Quanto mais de ter, É uma de saber grande que é um técnica direito, né? quando você notifica um corrupto para ele mandar a documentação, ele inventa documento para mandar 20 volumes de papel. Entendi. Para você Para não. você não. Vamos ouvir não o ver Manuel nenhum. aqui? Exatamente. Hamilton, voltando à pergunta do Helder, uma questão relacionada a isso é o mau exemplo que vem de cima. Quando um político diz que não houve corrupção, que isso não aconteceu, né? Que isso é normal, né? Eu não me lembro quem, mas uma autoridade aí falou,
nós já estamos acostumados à corrupção. Então, esse mau exemplo vai incutindo, né, essa ideia de que a corrupção é um bom negócio, né, que tem que se dar bem, aquela famosa lei de Gerson, né, e isso se alastra para toda a população. Quais são as então, origens é por disso, isso né? que se precisa fazer também essa parte preventiva que o Alexander Salles comentou. E é importante a participação do cidadão, porque a exemplo do que ocorreu com a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa só veio a ser aprovada porque o povo aderiu, o povo assinou. Se fosse esperar proposta congressual, não sairia nunca. E o povo cobrou dos parlamentares. As próprias contas só eram abertas na época da eleição, 3, 4, 5 meses depois da eleição. Mas, salvo engano, já há brecha, né? Não, já foi aberta. Aí o que é que houve? Na metade do caminho, os próprios políticos foram pegos de calça curta e eles mesmos já começaram, já inventaram outra maneira de fugir da doação, né? Colocando no cômputo geral de doação dos partidos, que a gente não se consegue saber. Então a gente vai fechando os buracos, os ratos vão achando o outro por onde se meter, mas a gente vai fechando os buracos, né? O Walter, meu amigo Walter, faz a seguinte provocação. A OAB e os juristas, cientes da impunidade, o que estão fazendo para mudar o quadro? Bem, nós queremos contar, é algo que nós achamos que podemos conquistar. Em vários estados também, muitos advogados estão participando da campanha, muitos advogados entendem que, na verdade, nenhum item que está sendo proposto viola direitos fundamentais de defesa, de contraditório. Eles conseguem compreender para além do próprio exercício profissional e da defesa de seus clientes, eles conseguem compreender algo que muitas vezes é benéfico para o exercício até da profissão do advogado. A segurança da legislação, os parâmetros de exercício e de proteção dos direitos fundamentais, os advogados começam a perceber e começam a se engajar também na campanha. Então nós achamos que essa campanha tem muito espaço para ganhar na classe dos advogados ainda. Hoje nós tivemos... Pois não. Hamilton, não sei se o Walter é o nosso colega do Ministério Público. Não, é o Walter Bardavil. Talvez o que a sociedade se ressinta, e nós do Ministério Público também sentimos, é o seguinte: nós gostaríamos de ter a OAB do nosso lado, está aberto para isso. Sim. Nós gostaríamos que a OAB tivesse uma comissão de ética tão atuante quanto a comissão da defesa das prerrogativas eu sinto uma queixa nas suas palavras aí. O que deveria acontecer e o que não está acontecendo? Quando se constata a atuação de um advogado envolvido em atos de corrupção, não na atuação de advogado de defesa... Exemplo, da compra das sentenças judiciais. Sim, poderia ser aí exemplo. O que acontece? Então, o que acontece? Muitas vezes a OAB aciona a Comissão de Defesa de Prerrogativas para reclamar da atuação do Ministério Público, da polícia. Protegendo o advogado. E não tem a mesma atuação contundente em relação à ética. Sim. Uma vez comprovada a participação do advogado, o que a Comissão de Ética fez? Né? Então, a OAB teve uma participação fundamental no projeto da lei da ficha limpa. Sim. Então, a OAB poderia somar, trazer contribuições para essas medidas que estão sendo discutidas agora. Alguém quer comentar? Não, eu só tenho que comentar o seguinte, que está dito aqui que muitas vezes a questão da corrupção seria o exemplo lá de cima, mas quem escolhe os lá de cima somos nós. Exatamente. Em que medida nós, brasileiros, somos também responsáveis para que isso tudo ocorra, né? Hoje nós tivemos a cariação Como é que a gente entre reforça, né? Paulo Roberto Costa e o Youssef, né? Aquele rapaz que está envolvido em tudo que é problema nos últimos 30 anos, talvez. E é da CPI, referente à CPI da Petrobras, que eu não acredito em nenhum que vá sair nada dali. No entanto, isso pode ajudar na Lava Jato. A pergunta que eu faço para vocês, objetivamente, é como é que o Brasil vai sair desse imenso processo que é a Lava Jato? Em algum momento, essa investigação vai dar em nada? Vocês acham que ela já cumpriu o seu papel? Ou vai ainda mais a fundo, Alexander? Não, ela vai mais adiante, mas ela já cumpriu um papel importante. Sim. Ela já mostrou que é possível combater atos de corrupção que são instalados nos segmentos mais elevados do poder governamental. Então, ela já provou que isso é possível, ela já provou que com organização,
com cuidado, com respeito a direitos fundamentais. A investigação pode avançar, ela pode ser aperfeiçoada com esses instrumentos que nós estamos propondo, mas ela já mostrou que nós podemos reverter o jogo. Basta, única e exclusivamente, nos dedicarmos a isso, através da atuação diária, diuturna, dos colegas do Ministério Público, da polícia, do cidadão participando e denunciando. É possível fazer um controle efetivo. Agora, ela vai avançar. E ela vai avançar em que sentido? Ela vai alcançar todos os que estão relacionados com esses atos que aconteceram na Petrobras. Estejam eles aonde estiverem. O Procurador-Geral da República, ele coordena, porque ele é o titular da ação penal, essa investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, além de avaliar os atos da corrupção da Lava Jato do Paraná, também está mantendo todas as investigações que estão acontecendo em Brasília. Portanto, não há possibilidade de recuo, mesmo porque a sociedade não irá tolerar qualquer tipo de acordão ou de recuo nessas investigações. Nós temos aí a página do MP que fala exatamente sobre a questão das propostas. Aí está a proposta. E agora tem se bem que tem uma outra que hoje eu participei. Tem como mostrar, Emanuel, esse seu folder aí? Ela tem essa... É a mesma. É o mesmo. Não, mas Esse aqui tem uma material parte impresso interna tem que lá? ela... Tem. Hã? Está disponível lá na Procuradoria. As escolas Porque existe poderiam outra ter lição de campanha que é cidadania corrupção muito grande. não. A Sim. campanha corrupção não já é uma outra. Aí já é uma outra campanha. campanha. Tem uma página que ela é muito bem didática na distribuição dessas propostas que o Alexander falou. Bom, nós estamos terminando, mas não queria deixar de dizer, ó, denúncias podem ser feitas pela página também, né? Pode. Tá. Todas as nossas páginas de acesso, em todas as unidades da federação, recebem denúncias. Eu acho muito importante aquela ligação do Helder, que falou sobre as pequenas corrupções. Eu queria terminar o programa, nós temos em torno de 4 minutos, ainda fazendo alguma breve reflexão sobre isso. Como o poder público pode atuar também nessa questão, para atuar nas duas pontas e mostrar para a população que não adianta você reclamar da grande corrupção e compactuar com a pequena corrupção. A ligação clandestina da energia, da TV a cabo, como a gente poderia atuar? Eu acho que a participação das escolas públicas, escolas privadas, é fundamental nesse tipo de combate. Nós precisamos ensinar as nossas crianças que esses pequenos atos também são corrupção. Que quem pratica um pequeno ato de corrupção, pratica um grande. Né? Então, nós precisamos ensinar isso às nossas crianças na escola. Nós nunca tivemos isso, né, André, na nossa história? Não. Nem pontualmente, eu não lembro disso. O que se teve... Então, hoje nós temos... moral e cívica era muito mais para o cidadão hoje nós temos... dizer sim ao Estado e não para questionar algo além disso. Nunca houve uma hoje tentativa, nós temos... digamos assim, de uma educação que seja emancipatória nesse sentido, né? Nunca tivemos. Isso fez com que hoje nós tenhamos brasileiros que se dirigem a um órgão público já pensando em comprar alguém. Sim. O brasileiro que se dirige a um órgão público, ele já vai pensando em comprar alguém. Porque isso já faz parte da cultura. Geralmente esse aí também aceita o dinheiro da compra de voto do vereador de bairro e tal, o que é outro absurdo. E precisa ser combatido através da educação. O que eu acho interessante com relação à educação é o seguinte: nós fomos muito eficientes em educar nossas gerações, principalmente as novas gerações, para a tolerância. A tolerância com o diferente, a tolerância com aquele que realmente parece não se enquadrar nos parâmetros eleitos pela sociedade como os parâmetros corretos, a tolerar diversidade de raça, Sim. a tolerar diversidade de gênero. Nós somos eficientes nesse tipo de educação. Mas nós temos que começar a desencadear uma educação da intolerância. Sim. A sermos intolerantes com a corrupção, a sermos intolerantes com o desvio dos recursos públicos. Senhores, André, chegamos ao final do programa. Queria garantir 30 segundos, absolutamente livres, democráticos, pauta livre. André, por favor. A história da cultura política só me preocupa com uma coisa, de que as pessoas têm a impressão de que isso não muda, só porque é da nossa cultura, né? Muito pelo contrário, entendendo que essa é uma questão cultural, que o corrupto para os brasileiros são os outros e não ele, por esses pequenos ilícitos, que a gente possa também ter uma dimensão
não só da educação, mas da própria informação, do direito à informação, para as pessoas formularem, sem o que não há autonomia política, né? Não há cidadania plena. Então, para um Brasil melhor, o essencial é que as pessoas tenham minimamente a informação. Né? Emanuel? Bom, eu gostaria de fazer um apelo que a população participasse. A Lava Jato ela está dando resultados porque está havendo um apoio popular. E se a comunidade não apoiar essas medidas, subscrevendo o projeto de lei, cobrando a aprovação no Congresso, quando as medidas chegarem lá, não vai dar resultado, como aconteceu com o projeto de lei da ficha limpa. Sim. Então, é importante o cidadão participar, porque o Ministério Público, o Poder Judiciário, sozinho, a Polícia Federal, a Polícia Civil, Não consegue muita sozinha, não consegue grandes resultados. Então, tem que ter o apoio social. Ricardo, 30 segundos. Apenas lembrar mais uma vez ao povo, principalmente do interior, que compareçam às sessões da Câmara Municipal para saber, né? se interesse pelo seu dinheiro, o dinheiro é seu, para saber o que o seu político que você elegeu está fazendo. E no dia da eleição, votar com consciência e tirar essas figuras tradicionais que estão aí, corroendo sempre o dinheiro do povo. A corrupção mata porque tira dos hospitais a chance de socorrer o povo, tira a segurança que mata o povo, enfim, é por isso que a corrupção mata. 30 segundos. Bem, eu queria agradecer o espaço de Nós divulgação das agradecemos. medidas. Eu fico sensibilizado com esse engajamento da imprensa. Isso é muito importante para levar a campanha adiante. Eu fico emocionado com o engajamento individual das pessoas, daquele cidadão que a esta hora está entrando no site, está imprimindo a lista e que está coletando assinatura com seus colegas de trabalho, com seus familiares e que vai entregar isso no Ministério Público. Portanto, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nos ajude o Ministério Público a ser mais eficiente, nos dê essa força, apoie as medidas, faça com que a gente possa ter um arsenal melhor para trabalhar. Nós garantimos que você não vai se arrepender. Nós iremos atrás do combate efetivo da corrupção. Não, infelizmente não é eletrônico. Tem que imprimir Tem que ser firmada a assinatura no papel. Você tem que dar os dados essenciais. Os dados essenciais, basicamente, o seu nome completo, CPF. o nome da sua mãe e seu CPF. Com esses 3 elementos, nós conseguimos chegar numa consulta pública ao seu número de título de eleitor. E entrega onde? Com a sua assinatura, entregue em qualquer sede do Ministério Público Federal, na Procuradoria da República aqui em Fortaleza, nas unidades que nós temos no interior do Estado. Nós vamos depois fazer uma unificação disso tudo, mandaremos para a Procuradoria-Geral da República, para o Núcleo Nacional da Campanha, e isso então será entregue ao Congresso Nacional. Senhores, André, agradeço demais a participação. André, Emanuel, Ricardo, Alexandre, foi um imenso prazer recebê-los aqui para a discussão. Agradeço também ao Helder, as pessoas que ligaram, as que tuitaram, ao Walter, ao Cristiano. Um grande abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta com outra pauta importante. www.combateacorrupção.mpf.mp.br. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.